Hoje eu vou te ensinar a criar um contador usando o protocolo Near. Então, vem comigo! Fala Builder, como é que você tá? Meu nome é Bruno Ribeiro, eu faço parte da comunidade Web3 Dev, a comunidade brasileira focada em desenvolvimento Web3, e hoje eu vou estar apresentando para vocês um código de exemplo sobre como construir um contador usando o protocolo Near, usando o Assembly Script, beleza? Então, vou mostrar para vocês todo o código linha a linha, explicando o que exatamente está fazendo, para você ter uma melhor noção aí, fazer esses comentários sobre esse código, beleza? Então, sem mais delongas, vem comigo e bora pro código. Beleza, pessoal? Entrando aqui no código, o que a gente tem aqui hoje é simplesmente um contador, né, um contrato inteligente, que é nada mais que um contador que vai armazenar as incrementações ou decrementações desse cara. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem um arquivo dentro do assembly, né? Deixa eu fechar o front-end aqui. A gente tem um arquivo de assembly e aqui dentro a gente tem um index.ts, beleza? E aqui a gente vai precisar do near SDK AS. AS nada mais é do que Assembly Script, beleza? É uma linguagem que ela é bem parecida com o TypeScript, na verdade. A diferença é que ela consegue ser compilada para Assembly, que é o que aí as máquinas virtuais da Near vai entender, beleza? A Near suporta tanto o Assembly Script como o Rust. Então essas duas linguagens aí são bem suportadas pela Near, beleza? Então, que esses dois caras que ele está importando, storage e login? Bom, primeiro login nada mais é do que simplesmente realmente logar e mostrar uma mensagem no terminal para você ter uma noção aí do que está acontecendo e para você ter uma boa noção de debugar aí e ver se sua aplicação está rodando da maneira certa. E o storage é a método que o Near SDK vai suportar para a gente poder armazenar de forma permanente dados no nosso contrato. Ou seja, com o storage a gente pode armazenar strings, inteiros, todos os tipos primitivos, e também tipos mais avançados, como estrutura de dados, como mapas e arrays, entre outros. Então, esse storage permite esse armazenamento de forma permanente no nosso contrato, beleza? Então, passando para a nossa primeira função, o getNum, você vai ver aqui esses dois pontos e 8. Então, se você não está acostumado com TypeScript, basicamente esses dois pontos está dizendo qual vai ser o retorno da função, ou seja, o que essa função vai retornar para quem está chamando ela. No caso, o i8 quer dizer que é um inteiro, né? Um inteiro de até 8 bits aí, eu acredito que é 8 bits, que ele vai estar retornando. Aí ele vai retornar um storage.getPrimitive, passando o counter e 0. Esse 8 aqui, repetindo aqui, é o que a gente chama no TypeScript de generics, ou seja, a gente tipa também a chamada dessa função, ou seja, a gente está dizendo que esse getPrimitives vai ter como tipo um i8. Aí a primeira parte do getPrimitives vai ser uma chave string, no caso counter, e depois o valor default, que no caso no computador a gente começa com 0. Aí a gente tem a nossa primeira função de incrementar e ela vai estar retornando void, beleza, galera? Presta atenção, a dica aqui, void é diferente de nulo, tranquilo? Qual é a diferença entre esses dois? O void significa que a função não tem retorno, ou seja, a função não estará retornando nada. Já nulo significa que essa função está sim retornando um valor, só que esse valor é nulo. É tanta prova que você consegue ver aqui que a gente não tem dentro desse escopo uma palavra-chave return, como a gente tem aqui em cima. Significa que essa função não está retornando nada. Aí essa função de increment, ela vai chamar esse cara aqui diferente, né? Chamado Safeguard Overflow. Se você manja de inglês, você já entendeu mais ou menos o que é, mas se você não manja, calma que eu já vou te explicar. Esse cara aqui, a tradução dele nada mais é do que uma proteção contra overflow. Ou seja, os contratos inteligentes, eles suportam
eles são hexadecimais, ou seja, suportam 128 bits. No caso, ele vai pegar o valor aqui, ó, getNum pega o valor e ele faz uma verificação. Caso esse valor seja menor do que 127, significa que está tudo ok. Agora, caso esse valor seja igual ou maior que 127, ele vai dizer que o computador está no máximo aí, para evitar problemas maiores, no caso, um overflow aí, quando a quantidade de bits é maior do que o número pode suportar. No caso, o i8 só vai suportar, acredito que é 128 bits, então um número acima de 127 vai dar problema, aí ele faz essa validação, beleza? Depois disso, eu simplesmente vou fazer um const new value que recebe o getNum mais 1, ou seja, ele vai pegar o valor atual, somar com mais 1 e botar, né, inserir nessa nova variável aqui. Depois disso, simplesmente faço a atualização do storage. Ó, percebe que é a mesma chave aqui, ó, counter e counter, e aqui no caso a gente está setando o valor, passando o generics i8, passando o novo valor, e aí simplesmente dou um log aqui para ver que está tudo certo. A função de decrementar é bem parecida, a única diferença é que realmente ela vai ser um -1 ao contrário de mais 1, e ela vai chamar o safeguard underflow, que também é bem parecido, só que a diferença agora é que ele vai validar se o valor é maior do que menos 128, como eu falei para vocês. Então, se o valor for igual ou menor do que menos 128, ele vai retornar esse cara aqui dizendo que o contador já está no valor mínimo dele, que ele não pode ir além disso, senão ele vai ter um problema de underflow. E o reset nada mais é do que setar o valor para 0 de novo aí, beleza? E é assim a gente termina o nosso contrato de maneira bem simples. Se você já mexeu com TypeScript, também com JavaScript, você vai ver que é muito tranquilo, o código é bem de boa de entender, né? Poucas diferenças aí que a gente pode ver. Então, caso você tenha um pouco de dúvida, só passando para explicar rapidamente, esse types aqui ds, ele está aqui porque esse near SDK, ele vai adicionar algumas outras tipagens a mais para o nosso SDK de AssemblyScript, que o AssemblyScript não suporta normalmente. Então, coisa como storage, coisa como algumas tipagens específicas, algumas declarações específicas, que você vai escrever, e se você não adicionar essa tipagem aqui, ó, no caso do near SDK AS, o VS Code vai dizer para ti que está errado mesmo sem estar. Aí você bota essa configuração aqui, aí o VS Code passa a entender que esse AssemblyScript ele tem alguns superpoderes a mais aí que vem do near, beleza? E o tsconfig nada mais é que a configuração padrão aí que a gente tem para TypeScript, beleza? Fechando aqui o nosso contrato, a gente pode vir aqui para o front-end e entender melhor o que ele tem aqui. O HTML, galera, é bem simples, nada demais. É simplesmente um H1 mesmo, mostrando assim, dizendo mensagem simples, com um botão para fazer login e o botão para você somar e o botão para diminuir também. Beleza? Passando para a parte que é mais interessante mesmo, que é a nossa regra de negócio, a gente tem aqui o nosso JS, que tem o near e o main. Começando pelo near, a gente tem esse arquivo de configuração do JS, que nada mais é do que um arquivo, um objeto, né? Um objeto JavaScript, TypeScript, JavaScript nesse caso, que vai conter todas as informações dos links que a gente precisa. O link da wallet, link da network, o nome do node, não, na verdade, o link do node, o nome da network e várias outras informações para cada caso, ou seja, produção, caso de desenvolvimento, caso de teste, e nada mais é do que esse cara aí também setando o nosso contract name aqui, né, tranquilamente. Beleza? Utils. Vamos para o nosso Utils aqui. Ele vai ter bastante coisinha para a gente entender. Beleza?
Para a gente codar e conectar as coisas no Near, a gente utiliza esse pacote aqui chamado Near API JS, que é oferecido aí uma API para a gente, com uma abstração muito legal, para a gente já conectar e mexer aí com o nosso código JavaScript com o protocolo da Near. Então, ele vai ter coisas como conexão, contrato, key stores e a conexão da carteira. Depois a gente só importa aquele arquivo, aquele objeto de configuração, e aí a gente já seta a nossa configuração baseada em qual ambiente a gente está, seja desenvolvimento, produção ou teste. E aí a gente vem para essa função aqui de inicialização de contrato. Bom, o que esse cara vai fazer? Primeiro você tem essa await connect aqui com esse cara bem estranho e o nosso near config aqui. Mas o que esse cara tão estranho aqui? Diferente, né? Bom, basicamente, quando você instala a Near CLI e você configura a sua conta, faz a sua conexão na wallet de boa, a Near, ela vai salvar essas chaves no seu computador, para evitar que você tenha que fazer essas reconfigurações várias e várias vezes. Então, para ajudar, né, no seu login, ele já salva isso no seu local storage. Então, nada mais é do que ele vai tentar pegar aqui as suas chaves da sua CLI que já estão salvas no seu local storage e passar a configuração aí do nosso Near. Depois disso, a gente conecta com a nossa wallet passando o Near aqui. E aí, finalmente, a gente pode pegar o ID da nossa conta. Beleza? Caso você não esteja logado, ele vai retornar um valor vazio, uma string vazio no nosso account ID. E aí, finalmente, a gente pode loadar, né, carregar o nosso contrato aqui. A gente faz um await new contract, passando o wallet connection, passando a conta que está logando, passando o nome do contrato e quais são as funcionalidades do contrato. Aqui a gente tem dois caras, View Methods e Change Methods. Qual é a diferença desses dois? É bem simples. O View Methods são funções que não vão alterar nada no nosso contrato. Ou seja, são funções que simplesmente vão retornar dados. Essas funções são, elas simplesmente têm essa função de retornar dados e também elas não consomem gas fee, uma informação importante aí, ou seja, você não paga taxas quando você chama essa função, já que ela só serve para visualização. Agora, os change methods, esses sim vão fazer alterações no nosso contrato. No caso do increment, decrement e reset, a gente vai estar mudando o nosso storage, lembra lá? E aí quando a gente faz essa mudança de coisas no contrato, isso envolve poder computacional que vai precisar da blockchain da Near e obviamente vai precisar pagar taxas. Então fica a dica aí, métodos de visualização não pagam taxas, mas métodos de modificação pagam. E a gente declara eles aqui no array dizendo quais são os métodos no nosso contrato. Temos uma função de logout, que simplesmente como o próprio nome já diz, é simplesmente para você deslogar a sua conta da Near. A função de login, que requisita o sign-in, né, passando o contrato, somente para você conectar a sua conta com o contrato. E aqui a gente tem já a primeira chamada do contrato. Olha só como é bem fácil de fazer. A gente chama window contract get num. Presta atenção que o nome tem que ser igual ao nome declarado no nosso contrato lá. Senão, pessoal, não funciona, beleza? Então ele vai chamar o get num passando nenhum argumento e vai esperar esse cara aqui, vai guardar nessa variável chamada count, vai dar um catch aqui simplesmente se der algum erro e retornar esse count para a gente. Lembrando que todas essas funções são assíncronas, já que a gente vai fazer uma chamada para o contrato, essa chamada demora um tempo, então precisa ser o assíncrono e colocar o await na frente. Aqui, ó, a função de incrementar é bem parecida, olha como o nome é idêntico, aí você passa como parâmetro um objeto de args, ou seja, você pode passar argumentos, seja string, números e várias outras coisas aí para o seu contrato. E ele vai ficar dentro desse args aí, beleza? A função de decrement, que é idêntica a ela. E a função de resetar também, igualzinho aqui, ó.
de boa, sem muito mistério. A gente tem esse erro helper aqui, simplesmente caso dê algum erro na hora de serializar ou algum bug que pode acontecer, aí a gente tem um warning aí para ter uma noção melhor do que aconteceu, e se ele cair aqui a gente já sabe como resolver melhor. Agora indo para o nosso main, beleza? Lembrando que isso aqui está com JavaScript puro, então por causa disso tem os Documents Query Select aí, já que não está utilizando React nem nada. Mas a primeira coisa que vai fazer é pegar todas aquelas funções que a gente tem, que a gente declarou no near_utils, login, logout, várias outras coisas. E aí temos as nossas funções. A função de resetUI nada mais vai fazer do que mudar lá no nosso front-end de número, que fica mostrando o computador, para um loader e limpar o texto. Aí nós temos também, ele vai pegar, né, o evento de clique, para aí fazer algumas modificações bonitinhas aí, que você vai ver lá que a gente tem uma imagenzinha legal que dá para clicar, beleza? Caso você clique aqui no plus, o que ele vai fazer? Ele chama o resetUI, ele vai esperar para incrementar chamar, né, a função de incrementar do contrato, e depois vai chamar esse updateUI. O que é esse updateUI? Ele tá bem aqui embaixo, que nada mais é do que realmente a nossa função de mostrar o computador, mas já eu mostro para vocês. Continuando aqui, no caso de decrementar, ele vai fazer a mesma coisa, vai resetar o UI, vai chamar a função de decrementar e vai fazer o update aí na nossa interface, beleza? Também temos a nossa função de login e função de logout. Lembra daquele init contract? Olha ele aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer quando ele carregar o JavaScript é chamar aquela função de init contract, lembrando que ela é assíncrona, e aí ele chama o then e chama o catch flow. O catch console erro ou o then flow. Esse then flow aqui nada mais vai fazer do que validar se você já está logado ou não. Lembra que eu falei que ele guarda no seu local storage as informações? Então, se o cara já tiver logado, ele já vai mostrar, né, a aplicação como forma de logado. Senão, ele vai mostrar a opção de logout. Aí, a opção de login e logout é bem parecido. Ele nada mais vai fazer do que pegar, né, o nosso botão de login, dar um display block, caso, né, o usuário já esteja logado, ele vai mostrar o botão de logout aí para o cara poder clicar, e caso o cara não esteja logado, ele vai mostrar o botão de login aí para ele logar. E finalmente temos o nosso updateUI. O que ele está fazendo? A primeira coisa é pegando aqui o nosso computador, ou seja, vai pegar o valor que está atualmente no nosso contrato. Depois disso, ele vai mudar lá de carregando, de estado de carregamento, para mostrar o nosso número no nosso computador. Depois, ele faz essa validação aqui. Caso esse computador ainda esteja undefined, ele vai mostrar que ele está ainda esperando o resultado, calculando o resultado, senão ele vai mostrar o nosso contador. E aqui temos duas coisinhas bem legais de animações, que é caso o contador seja maior do que seja maior ou igual a 0, ele vai mudar a carinha da nossa calculadora de choro para alegria. Caso contrário, ela vai mudar de alegria para choro. E caso o contador seja maior que 20 ou menor que menos 20, a nossa carinha aí vai colocar a língua para fora. E agora, sem mais delongas, vamos ver essa aplicação? Vamos ver esse front-end? Olha que bonito, não é mesmo? Primeira coisa que a gente vai precisar fazer é o nosso login. Então, eu vou clicar aqui em Sign In. Ele vai redirecionar para Near Wallet. Eu posso conectar na minha conta. Esperar um pouquinho para conectar, demora uns 5 segundinhos aí. E deu um erro aqui, galera. Deixa eu verificar. Eu acho que é porque ele atualizou o localhost. Pronto. Agora
A gente já está logado aqui, ó, já apareceu o nosso sign out. Vamos clicar no nosso botão de incrementar e olha o que acontece. A gente tem que aprovar a nossa transação. Aprovando a nossa transação, olha aí, o nosso contador já está em 1, galera. Que bonito. Vamos tentar somar mais um. Olha aí. Demora um pouquinho, porque afinal é blockchain, né, galera? E boom! Nosso aí contador funcionando. E se eu recarregar a página, olha só, você vê que o número 2 continua, já que ele está salvando aquilo de maneira permanente no nosso smart contract. E aí, talvez, se você for um cara esperto e tá ligado, você prestou atenção e ficou uma coisa assim, mas cadê a MetaMask? Eu tô vendo ela aqui, mas em nenhum momento ela foi utilizada. É isso mesmo, galera. A Near, ela fez uma parada muito legal, muito diferente. Ela decidiu criar a sua própria carteira, e a sua própria carteira, ela vive totalmente na web. Por isso que quando eu clicar aqui, ó, em mais, vocês veem que a gente é redirecionado para Near Wallet. E aqui a gente tem todas as funcionalidades que a gente está acostumado no MetaMask, aqui direto no nosso browser. Só que isso aqui, galera, eu achei muito legal. Eu, quando estava começando nessa estudo de Web3, achei muito difícil essa questão de carteiras e coisas assim, até pegar o jeito, já que a gente tem inúmeras. Aí eu vou pesquisar qual a melhor carteira usar na Web3, né? E aí quando eu fui pesquisar isso, apareceu inúmeras carteiras. Até eu entender que a MetaMask era uma das carteiras mais utilizadas, demorou. Aí depois que eu finalmente instalei a MetaMask, aí eu tive que entender como fazer importação de token, como fazer a aprovação e várias outras dessas configurações assim, que para quem está começando pode ser um pouquinho complicado. Então o fato da Near já oferecer uma carteira para gente totalmente aí web, funcional e rápida, o que você viu, poucas linhas de código são necessárias para você conectar nessa carteira, chamar uma transação, aprovar e vai estar tudo funcionando. Então você tem bem menos dor de cabeça do que se preocupar em ter uma aplicação de terceiros aí, fazendo a conexão, chamar a MetaMask, fazer todos esses caras aí, todo esse trambolho. Então foi uma jogada de mestre aí da Near, que realmente facilita muito o nosso trabalho como desenvolvedor. E aí, builder, já conheci a Near, perdão aí, já tinha visto como funciona, ouvido falar de Assembly Script, visto como é esse primeiro contato com a carteira da Near, com essa linguagem e como as coisas funcionam, muito diferente, né? Eu realmente achei muito legal a maneira como a Near criou os seus pacotes e os seus bibliotecas, acho muito fácil de integrar e realmente a abstração ali é muito simples, é realmente bem fácil de você pegar o jeito e pouco tempo já sair codando. Então, mais uma vez, parabéns se você assistiu esse vídeo até aqui, você já tem um conhecimento aí um pouco mais e já deu mais um pequeno passo para sua caminhada para se tornar um desenvolvedor web 3, beleza? Fica aqui o meu convite para você fazer parte da nossa comunidade, a comunidade Web3 Dev. A nossa comunidade vem crescendo bastante e tem muita gente legal lá e muita oportunidade para aprender mais, para crescer e para também contribuir com a gente. Se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade. Então, se inscreva no nosso canal para ficar recebendo mais vídeos. A gente vai estar postando bastante conteúdo sobre o Web3, sobre novas tecnologias, novas empresas e várias outras coisas funcionando por aí. Se inscreva no nosso canal e também entre na nossa comunidade no Discord. O link vai estar aí na descrição. Você não perde por esperar. Várias oportunidades podem estar esperando por você
lá, beleza? Então, mais uma vez, obrigado por nos acompanhar até aqui. A gente se vê numa próxima. Valeu!